Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a esse trabalho aqui, orando, agradecendo a Deus, dando louvor a Ele, que Ele é digno disso e muito mais. Orar a igreja, louvado seja Deus. Aleluia. Desperta para o que está cochilando. Em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, Pai justo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, pelo livramento, por até aqui ter nos ajudado e nos sustentado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão na nossa mesa. Obrigado, Pai amado, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pela saúde, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Perdoa nossa ingratidão, nossas falhas, muitos defeitos, mas até aqui o Senhor tem velado, cuidado de cada um de nós, não tem falhado conosco, Pai. E se acaso nós falhamos contigo, nos ajuda, Senhor, a acertar o caminho. Guia-nos, Pai amado, através do Teu Espírito Santo. Segura fortemente a nossa mão, nos protege e ajuda-nos, Pai amado, a acertar com o Senhor. Está sempre estabelecido através da Tua palavra, Senhor. Deus, eu te rogo nesta hora, toma a direção dos irmãos, das irmãs, dos amigos, das amigas, todos que têm dado credibilidade à palavra de Deus, Pai, liberta e transforma, e eu te peço, derrama o teu colírio santo sobre os olhos de cada um, abre os entendimentos, Senhor, opera conforme tu queira, toma a direção dos enfermos, dos atribulados, dos perturbados de mente, dos falta de compreensão, Senhor, da tua palavra na vida de muitos. Ajuda, Deus, protege pela tua misericórdia, entra com a tua providência, toma a direção das pessoas enfermas nos hospitais nesta hora, nos prontos socorros, nas emergências. Ajuda, Deus, abraça com a tua compaixão essas vidas que estão padecendo, sofrendo. Tendes compaixão, Senhor. Toma a direção das crianças que padecem, criança que está com fome agora mesmo. O seu pai, sua mãe tem passado por dificuldades, Senhor amado, sem trabalho, sem uma oportunidade de emprego. Eu te peço nesta hora, abre, Pai, escancara a janela do céu, ajuda esta pessoa. Ainda, Pai amado, que indique, não olha para a nossa imperfeição, ajuda, Senhor. Tendes compaixão dessa criança que está faltando um par de sandália, está faltando uma veste, está faltando saúde, está faltando, Pai amado, tantas coisas, Senhor. Ajuda, toca no coração dos empresários, das pessoas que podem ajudar. Amém. Aquelas que se encontram no hospital da criança com câncer, padecendo seu mal de cada dia, ó Deus, perdoa, Pai, a iniquidade. Ajuda essa criança, restaura, dá saúde, Pai. Tira a tristeza do coração dessa mãe, deste pai que padece, vendo o seu filho neste quadro, Pai. Oh Deus, ajuda, Pai. Toca no coração dos doutores, da doutora, para fazer uma bela operação, para com que tudo vá bem, Deus. Tendes compaixão, Pai. Não olha para nossas imperfeições, simplesmente nos ajuda. Somos dependentes de Ti. O enfermo é dependente do Teu socorro. Aqueles que têm saúde é dependente de Ti, ainda na sua ingratidão, ainda não reconhecendo nada do Senhor, levado a sua vida, as mazelas erradas aí, Pai. Tente misericórdia, perdoa, ajuda, Pai. Tendes compaixão das mães, dos pais que estão padecendo com seus filhos rebeldes, filhos maus, que hoje, Pai, o Espírito invadiu esses jovens, esses adolescentes, não têm obedecido aos seus pais, meu Deus, e o mal está aí. Muitos estão sofrendo, têm sido espancados, outros mortos, e os pais chorando com lágrimas de sangue. Oh Deus, olha para estas famílias, onde tiver um filho teu, uma filha tua, neste quadro, de filhos rebeldes, filhos atrapalhados, filhas atrapalhadas no caminho mau. Ó Deus, entra com a tua providência. Eu te peço, Senhor, nesta hora, toma a direção, Pai, dos casais, das famílias.
muitos lares sendo desfeitos, destruídos, casamento sendo acabado, Pai, por atitudes erradas dos homens, das mulheres. Ó Deus querido, eu repreendo esse demônio, esse espírito mau que adentra no meio da família, tem devastado os lares, devastado as vidas, devastado as famílias. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tente misericórdia. Entra com a tua providência, age sobre a vida do homem mau, age na vida do homem de boa vontade, abençoa, Senhor. Ó Deus, eu te rogo nesta hora pela vida dos animais na terra que tem padecido, os cachorros, os gatos, os leões, os tigres, ó Pai amado, os jacaré, as baleias, o cavalo marinho, as estrelas. Ó Deus da glória, abraça com a tua misericórdia todos os animais, protege os seus pássaros, Senhor amado, entra com providência, age, Senhor amado, os tatus, todos os anfíbios, todos os animais de pequeno, Pai amado, tamanho que anda debaixo da terra, as minhocas, as aranhas, abençoa e ajuda, Pai amado, todos os bichos, todos os animais, Senhor, e livra do mal, abençoa, Senhor, protege pela tua misericórdia. Fala no meio de nós, ceia no meio de nós essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar aqui a harpa cristã de número 151. 151. Amém. 151 da harpa cristã. Vamos lá. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para a tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livrar-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, ao teu santo dom, querer me consagrar-te, para a tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livrar-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, tua vontade, e com a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero te louvar, cantar alegremente,
e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencendo para sempre, livrar-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus, o hino está dizendo aqui para Deus continuar falando sempre no eterno tom, não mudar. Embora hoje nós estamos vendo que a voz de Deus está sendo ecoada, está sendo falada, mas as pessoas não têm ouvido, não têm prestado atenção, e o profeta Isaías disse que teria ouvido, mas não ouvia, e teria olho, mas não via. Veja que no tempo de Noé foi um dos homens escolhidos de Deus, e ele, somente ele, conseguia ouvir a voz de Deus para trazer toda a forma daquela embarcação que tinha que ser feita. Tantos homens ali, tantas mulheres, tantas pessoas, e provavelmente pessoas até decentes, pessoas boas. Eu não acredito que todas ali eram má, mas para ouvir a voz de Deus não conseguia. E a forma que Deus tratou mais uma vez de estar falando foi através da vida de Noé. Noé passou por 120 anos falando da mesma coisa, mas todos ali, moradores daquele lugar, não conseguiam prestar atenção, guardar na calma do seu coração a voz que ecoava naqueles dias, que era de Noé, que a chuva viria, o mal se sucederia a qualquer tempo, mas bastava tão somente as pessoas ouvir suavemente o que Deus queria tratar com aquele povo. O plano de Deus não era que aquilo ocorresse, que tantas mortes que veio sobre aquela face de terra depois que a água baixou, não era. Veja que Deus adverte antes, Ele alerta antes, Ele está tratando sempre antes, enviando a voz de um profeta falando, e as pessoas, como dizem, não, os profetas só duraram até João, depois disso não há profeta, e despercebidamente eles estão chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso, porque Jesus sempre apresentando: eu, filho do homem é profeta. O profeta Ezequiel era chamado de filho do homem, Jeremias, filho do homem, profeta. Então, quando as pessoas despercebidamente ficam ouvindo a voz de um, a voz de outro, negar a palavra assim, abertamente, porque se a profecia só durou até João, então Jesus Cristo não foi um profeta, ele era mentiroso. Até mesmo os falsos profetas que, segundo eles dizem que estão aí, é mentira, porque se os profetas só duraram até João, então os falsos profetas também não existem. Todos que estão aí é verdadeiro, então não tem profeta nenhum. Então o Senhor Jesus Cristo disse que enviaria profetas. Paulo foi um profeta, o primeiro mensageiro da era de Éfeso. Profeta tem que saber posicionar, é porque as pessoas se atrapalham no ministério de um homem.
eles se atrapalham nisso. Mas aqui fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencendo cada dia, livrar-te-ei de pôr. Fala cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir a tua voz eu quero e neste mesmo som. Vamos louvar o hino aqui e vamos entrar na palavra. Vamos demorar. Vamos lá. Poder aí para acompanhar, né? Vamos lá. 323, você louva aí. 323. E vamos acertar. Vamos acertar, leitura. Vamos lá. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima. O verão broto já produz. Levantai, levantai. Vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai. A redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para te ouvir? E também o coração endurecendo. Mas as pragas estão por vir. Levantai, Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai. a redenção breve se fará. Se arrebatado para o céu, pois a igreja a Cristo levará. A figueira mostra a flor da primavera. Levantai nossos olhos lá. Já levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, breve se fará. Graças a Deus. Levantai os vossos olhos de onde o Senhor Jesus virá. E Jesus vem do alto. Os homens estão ensinando você hoje a olhar para baixo, ficar preso às coisas desta vida. E quando nós chegarmos à casa do Senhor, temos que estar vigilante, atento, prestando atenção à leitura de tudo, seja de louvor, da palavra, desligar-se completamente do que deixou em casa. Temos que saber entrar no primeiro átrio e passar para o segundo átrio, e para chegar ao terceiro também ainda não é fácil. Mas eu vejo que nós estamos atravessando um tempo que parece que nem no primeiro átrio estamos entrando. Eu vou trazer um relato acerca disso, do primeiro átrio, segundo átrio, terceiro átrio, o que é que significa, que simboliza uma casa, simboliza nosso corpo, nossa vida. Então eu não posso trazer uma coisa mais clara para as pessoas, até que me ouvem aí, porque você dá uma dose de álgebra para quem não sabe quantos números tem o alfabeto do ABC, você mata. Você não pode dar uma gota de um único Deus para uma pessoa que está aprisionada
no terceiro Deus, Deus Trino, senão você mata. Se você dá uma dosagem do significado do que trouxe à tona ao pecado no Éden, para aqueles que creem que foi maçã, você mata. E Jesus Cristo mesmo disse para os apóstolos, quando lhe interrogaram, perguntando: mestre, por que fala-nos a nós por parábola e não abertamente? Então, trazendo a clareza, você logo vê que as pessoas, se você dá uma dosagem de algo para com que eles estão acostumados mal no falso ensino, na falsa doutrina, então você vai terminar matando este irmão, matando esta irmã, e eu estou compreendendo isso. Então, muitas coisas que até eu abrir mais um bocado, eu vou começar a fechar. Tem que fechar, está na hora de fechar, porque isso é segredo que pertence à noiva, é coisas que pertencem ao filho e filha de Deus. Quando as pessoas se colocam na condição de filho e filha de Deus, e quando você lhes apresenta a palavra, eles negam, então você vê que se você, por exemplo, o profeta Moisés, na sua época, se ele desse a dosagem de um único Deus para Constantino em 325, Constantino morria. Porque Constantino cria e trouxe dentro de si um trino Deus. E em que as pessoas se estabeleceram? As pessoas creem em Deus trino, em triuno Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Moisés disse que há um só único Deus, e adorar Ele acima da sua força, acima de você mesmo. Então pronto. Então tem certos tipos de dosagem que você tem que saber dar. E provavelmente para não haver escândalo, que as pessoas que estão habituadas com o erro e que não se desperta a nascer de novo, então a pessoa termina até morrendo quando você dá uma dosagem de uma coisa que eles não estão acostumados a ouvir, não está acostumado a sua igreja a trazer. Você termina matando este irmão, esta irmã. Mas tudo bem, Regina Vela. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Olha a igreja na doce, gloriosa paz do Senhor. É o hino 92 da harpa cristã. Pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos.
pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Essa agradeço a minha oportunidade, meu Deus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra aqui. Amém. Marcos 2. Marcos 2, do 1 até o 12. Marcos 2, do 1 até o 12. Amém. 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 E algum dia depois, entrou em outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos a porta cabia, e anunciava a palavra. E enviaram-te com ele conduz um paralítico. E vieram ter com ele e conduziram um paralítico e trazia por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado e aonde estava fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. Amém. E estava ali assentado algum dos escribas que razoavam-se entre os seus corações, dizendo: Por que diz esta assim blasfema? Mas quem pode perdoar pecado senão Deus? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, e que assim razoava-se entre si, lhe disse: Por que razoa-se sobre estas coisas em vossos corações? No qual é mais fácil dizer a um paralítico: Então perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Amém. E levantou, e tomando logo o teu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam, glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Grande Deus, Pai justo, está aqui tua palavra, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Fala conosco conforme tu queiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar aí. Irmãos, vocês ouviram aqui da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, chegando em Cafarnaum, ele estava em casa. E a Bíblia diz que, juntando-se multidões de pessoas, agora nós precisamos entender isto aqui. Tem pessoas que se aproximavam
para ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tinha para ensinar, devido à história que ele já tinha ouvido dos sermões perfeitos que o Senhor Jesus Cristo trazia. Outros iam para receber uma bênção, uma vitória, algo do tipo, porque sabia que Jesus Cristo tinha e fazia muitos milagres. Então a Bíblia fala que ficou tão amontoado de gente aquela casa que ninguém conseguia passar, entrar pela porta. E Jesus Cristo estava na sala. E é nisso aí que eu quero tratar com vocês depois que acabar aqui, acerca disso, do primeiro átrio. Então o que é que ocorre? O Senhor Jesus Cristo estava na sala trazendo a palavra de Deus, falando do reino. E muitas pessoas ali que estavam com seu bom espírito almejava aprender do Senhor o que ele tinha para passar. Outros iam por curiosidade para saber sobre esse tipo de milagre que ele fazia. E provavelmente muitos ali já tinham a desconfiança de que muitos diziam que ele fazia aqueles prodígios por Satanás. Por quê? A obra de Deus geralmente é assim, quando estamos fazendo o que é certo, sempre aponta o mal. Quando estamos fazendo o que é errado, sempre aponta como estamos fazendo o bem. E a Bíblia mesmo diz, tem uma passagem aqui, eu não recordo onde está escrito, que as pessoas iam estar chamando o errado de certo e o certo de errado, porque não sabe, estão como o povo de Nínive, sem saber distinguir a direita da esquerda. E provando isso, eu estava vendo hoje pela manhã um senhor, ele estava tomando umas 2 canjibrinas. Eu olhei para ele ali no meu trabalho, eu senti que ele já foi um cristão. E eu comecei a observar ele, olhar, eu quase me deu vontade de perguntar a ele se ele tinha sido cristão, mas eu me aquietei, mas não precisou, só fui pensar, o homem se encostou e começou a puxar assunto comigo e contar de um problema na coluna que ele teve e que Deus curou ele. Mas ele disse que voltou a viver uma vida aí, tomando as cachaças, e a dor na coluna, ele chega, chora de dor. E aí o que é que ele faz para amenizar essa dor? Ele diz que toma bastante umas quentes para ver se passa, e geralmente passa. Aí ele disse que deve a Deus a cura que Deus deu a ele. E ele disse que vou tomar um ali. Eu disse, espera aí, meu amigo, você precisa ser grato a Deus. Você mesmo contou aí a mim que Deus já lhe curou uma vez, e lhe curou. Você é testemunha disso. E por que você não deixa essa vida para servir ao Senhor? Você já foi cristão? Ele disse, já fui cristão há muito tempo, mas só que eu não largo Deus por nada. Eu sou fiel a Deus. Eu disse, não, meu irmão, deixa eu lhe explicar. Você está enganado, tem alguém lhe enganando. A Bíblia fala que aquele que ama ao Senhor, ele segue, ele abre mão das suas próprias vidas, do seu próprio interesse, das suas coisas para servir. Ele disse, não, isso daí está escrito, eu estou errado mesmo. Eu disse, então não diga que você está bem com o Senhor, que você é fiel a Deus, que você mesmo contou agora que está devendo a Ele. Por que eu estou contando isso? É porque as pessoas estão com a mente cauterizada. Tem muitos desviados aí que acham que ele está bem com Deus, que não precisa estar mais numa igreja, e muitos ensinamentos tem aí. Os ensinamentos que eles dizem é o quê? Que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, eles dizem isso, mas não traz uma explicação. Aí você ouvindo isso, você diz, é mesmo,
Está escrito, ele mostra onde está escrito que Deus não habita no templo erguido por mão de homem, mas não explica o qual o significado do ajuntamento dos irmãos e que realmente Deus não está em parede, mas quem leva Deus para o edifício é os irmãos. Amém. Porque se Deus habita em mim, quem leva Deus para aquele lugar sou eu. Amém. Só que não tem explicação aí, tem muitos desviados já fazendo a vontade do diabo, comendo as bolotas de Satanás e dizendo, não, Deus está comigo, eu não preciso ir de um templo não. E eu acompanhei isso, eu estava numa rede social aí que eu nunca vi tanta endemoniação de falsos ensinos. Na medida do possível, eu entrei o mais quente que eu pude, debatendo, combatendo isso, e muitos fazendo questionamento, falando que a Bíblia, o que está escrito é mentira. Uns lunáticos hoje está dizendo que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, é Antigo Testamento que era para os judeus. E, veja bem, eles não estão errados não, só que eles não posicionam isto. Eles dizem que estes 4 evangelhos, porque o testador ainda não tinha morrido quando esses homens aqui escrevem isso. Agora, quando você traz a miúdos, você vai ver que nos dias atuais, de tudo que está escrito, parte em Marcos, parte em Mateus, parte em João, parte em Lucas, que está escrito, nós estamos vivenciando agora há 2020 anos depois de Cristo. Então, como é antigo, se estamos vivendo agora, estamos contemplando agora coisas que eles disseram há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vivenciando agora. E aí eles dizem que é Antigo Testamento porque o testador não tinha morrido ainda, mas eu quero dizer que o meu testador, ele está vivo, ele ressuscitou. O deles morreu, não voltou mais não, mas o meu vive para sempre. Glória a Jesus. Ele vive. Então eu estava vendo e nessa rede social eu me deparei só com nuvem negra. Foi uma treva terrível, muita incredulidade e há de dar pena para os cristãos que estão tentando chegar agora, uma pessoa ser evangélica, um irmão, aí ser um cristão, hoje está difícil, porque muitas informações, agora só que é uma informação infundada, sem posicionamento, é soltado ali a palavra e a pessoa diz, não, aí está escrito. Então, este moço, sem distinguir a direita da esquerda, estava dizendo, ele, se eu fosse um frouxo, não tivesse coragem, não fosse um homem de Deus mesmo, eu dizia, meu irmão, Deus está contigo, Deus está contigo. Eu disse, não, meu irmão, tem alguém lhe enganando aí. E ele teve que assumir. Agora eu tive que posicionar. Então uma pessoa que está embriagada, conversando sozinho, falando bobagem, parecendo já um mendigo, dizendo que Deus, ele é com Deus, Deus é com ele está fazendo a vontade de Deus, desviado há tantos anos já, devendo a Deus, Deus curou, a doença voltou de novo, tomando cachaça para tomar, como é que se chama, para ficar anestesia da coluna. E ele dizendo que então eu tive que posicionar. Mas, pois bem, então aqui no livro de Marcos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo estava na sala. E muitas pessoas ali, na sua curiosidade, querendo saber de Deus, saber do milagre que ele fazia, que muitos que estavam ali não tinham visto, mas outros que viam levaram outros para ver, não, este homem é diferente. E as pessoas se atentaram,
Mas só que teve pessoas que foi levada por outras. Tem pessoas que foi por si próprio e tem pessoas que ali já estavam. 3 grupos. Agora tem um grupo de que foi por si próprio, tem aquele grupo que foi levado por outros e teve aquele grupo que já estava. E o Senhor Jesus Cristo, quando começa a narrar sobre a palavra de Deus, o proprietário da casa ouve um som, um barulho no seu telhado estranho. Provavelmente tomou até um susto. Eita, trouxemos esse Jesus para cá e a coisa já está mudando o quadro, minha telha já está fazendo um barulho estranho, que é isso? Era 4 homens que se compadeceu, teve fé o suficiente e amarrou esta cama para conduzir este coxo para o meio da sala ali onde Jesus estava. Esses homens tiveram fé. E a Bíblia fala aqui que nós lemos que Jesus se agradou da fé dele e disse, olha, perdoados estão os seus pecados. Só que tinha um grupo ali, e este grupo, você veja, nós lemos o livro de Marcos. Este grupo ainda existe nos dias atuais. Não dizem que o livro de Marcos é Antigo Testamento, mas tem grupo aí que são blasfemos, são incrédulos, servem mais às trevas do que à luz, diz que isso é um amante de Deus, mas são amante de si mesmo, desobediente a pais e mães, sem reconciliação nenhuma, sem feição nenhuma, com aparência de piedade, piedade tem de coisa alguma, se opôs a tudo e a tudo que fala acerca de Deus. Mas nós estamos vivendo em 2024 e eles dizem que o que foi escrito ali no livro do Evangelho de Marcos é Antigo Testamento, o testador não tinha morrido ainda. Agora, eu não acredito, eu acredito porque tem uns anos, eu não recordo bem, o ano 40, 50, talvez 60 ou 40, 35, foi que começaram os apóstolos a escrever os livros depois da morte de Cristo. Então, o que é que ocorre? Eles narram todo o passo a passo do que Jesus Cristo fez aqui na terra, por testemunho aos judeus. Realmente, fora para os judeus. Mas só que essa equipe que estava aqui, que arrazoava entre si, dizendo, quem é este que diz que perdoa pecado? Isso é uma blasfema. E aí você vê o quê? Jesus Cristo vendo, acompanhando a incredulidade daqueles homens. Mas vamos ler aqui na medida possível. Versículo 12, logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto da porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Veja o povo sedento que se aproximava do Senhor Jesus Cristo para aprender, para querer saber mais acerca da palavra. Veja que hoje grandes multidões, quando você vê nesses templos, que segundo diz que é Deus, está falando acerca de Deus, eles não estão atrás da palavra, eles estão atrás de milagres, atrás de prodígios, atrás de maravilha, atrás de uma porta de emprego, atrás de uma cura. Veja que o quadro que estamos atravessando nos dias atuais está mais terrível do que no tempo desses aqui do livro de Marcos, que eles alegam tanto, os teólogos aí, que é Velho Testamento, que o testador não tinha morrido. De
desses homens aqui aos tempos atuais. Atos estava lendo a palavra agora, hoje à tarde, acerca de Atos, capítulo de número 3. Ele estava lendo da porta formosa, da hora da oração nona, onde Pedro, João e Pedro estavam ali subindo, e tinha um coxo que estava aleijado, que pedia esmola, e Deus fez grandes prodígios e maravilha pela vida daquele homem. Mas o homem, depois de ser curado, quando Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho lhe dou, levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a mesma operação que estava no segundo, que os homens dizem que é o Antigo Testamento, que Jesus mandou o coxo aqui levantar e andar. Foi o mesmo Espírito que usou o Senhor Jesus Cristo, usa Pedro lá no livro de Atos 3, amém, trazendo restaurações à vida. E aí agora eles não dizem que o livro do Atos era um livro do Velho Testamento, porque o pontapé inicial do Evangelho começa no livro de Atos, realmente. Então, mas veja a característica, as coisas se encaixando bem sobre o que Jesus disse aqui para o coxo, no qual os seus amigos se compadeceram, tiveram grande amor, amarrou uma corda na quatro pontas daquela cama improvisada, subiu na casa de uma pessoa, destelhou, não se preocupou se o dono ia zangar ou não, não importa, temos que ajudar o nosso amigo. Então, tem pessoas que estão sendo precisada a ser ajudada para levar ele ou ela a Cristo, só que ela está sendo impedida. Mas qual é este impedimento? Quem traz esse impedimento das pessoas chegar ao verdadeiro Jesus? Porque não é esse Jesus que estão mencionando aí, que eu acho estranho mesmo mencionando. Por quê? Um Jesus que só serve para fazer milagre, um Jesus de um ajuntamento que é para arranjar casamento, um Jesus que só serve para curar, um Jesus que só serve para ajudar a mim financeiramente, um Jesus que só serve para fazer todo tipo de coisa, mas não trazer o povo a um Cristo real, para um arrependimento real, para ter um encontro com o Senhor nos ares. O ajuntamento hoje de homens, mulheres, para, segundo entre aspas, apresentando um Cristo, é para quê? Para você estar bem aqui nessa terra. A terra mesma que Satanás disse que pertencia a ele, que a ele foi dado, está lá no Evangelho de João 4, não é isso? Quando na tentação de Jesus Cristo, Mateus 4, que diz que ele diz, olha, se tu se prostrar, né, aí, eu te dou tudo isso aqui, é me dado, o reino é meu. Aí você vê a incoerência de um ensinamento, as pessoas cada vez mais distantes do Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos acham estranho coisas que eu menciono aqui. Porque foram preparados por homens, mestre mau. Mestre que estava aqui, ó, nesse ajuntamento com Jesus Cristo para dizer isso aqui, ó. Aqui, ó. Esses tipos que estão aí hoje, ó. Estava ali assentado alguns, verso 6, dos escribas que arrazoava o seu coração, dizendo, por que ele diz esta blasfema? Quem pode perdoar senão Deus? Você veja ali, se
o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui hoje, perdoando o pecado, curando pessoas, no seu próprio nome, eles mesmo hoje blasfemariam, porque diziam que estes estão dizendo: quem pode perdoar pecado se não for só Deus? Quem pode curar se não for só Deus? Não sabendo ele que Deus estava ali. Amém. Aqueles 4 homens tiveram fé o suficiente e por uma forma milagrosa, eu não sei, eles tiveram meio de lhe apresentar a Jesus esse homem enfermo. E este homem foi curado. E eu gosto do Senhor Jesus Cristo nesse desafio que ele diz aqui, dizendo: qual é o mais fácil? Eu dizer para este homem, os seus pecados são perdoados, ou dizer a ele: pega a tua cama, levanta e anda. Pronto. Vocês estão achando ruim eu dizer que o pecado dele foi perdoado. Pronto. Eu agora vou fazer o pior dos piores para trazer um escândalo para a mente dos incrédulos. Pega a tua cama, levanta e anda. Pronto, não quero saber mais disso, seu pecado perdoado agora. Você agora vai ser curado. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Pronto. Foi o que o Senhor Jesus... Jesus não teve aquele negócio de estar explicando nada, não. Jesus, você está com seus corações cheios de imundiça, cambada de víbora, urubus, ouvindo perto, mas eles estavam ali de estratégia. Eles não estavam ali para louvar a Deus como alguns louvaram aqui, que disse: todo o povo se adorou o Senhor quando viu aquele homem, porque todos contemplaram. Foi muita gente, o homem descendo, a casa sendo destelhada dos outros, o homem descendo em dificuldade. Alguns ali conheciam aquele coxo, e quando de repente se depara diante de Jesus Cristo, no primeiro átrio, lá gravando aí átrio, no primeiro átrio. Agora eu não posso colocar aqui que este moço mesmo, por ele ter recebido a sua cura, perdoado os seus pecados, ele provavelmente seja um salvo. Porque é este mau ensinamento que as igrejas estão trazendo às pessoas e muitas estão enganadas. Ela acredita ter Deus na igreja quando alguém é curado, quando alguém é abençoado, quando alguém ganha algum benefício, diz: aí é Deus. Mas o principal de Deus não é curar a carne de ninguém. Não adianta Deus me curar do coração e eu morrer de câncer. Não adianta Deus me curar do câncer e eu morrer do coração. Não adianta Deus me curar do coração e eu morrer com tumor. Não adianta nada. Veja a busca desenfreada, as loucuras que as igrejas levam às pessoas. É claro, você ser curado é bom, é uma maravilha, eu não sou contra a cura, não. Mas isso não é o ponto principal de Deus. O ponto principal de Deus é encontrar a sua noiva, a sua filha escolhida para botar do lado dele, lá no reino que foi preparado. De que me vale eu ser curado aqui e ir para o inferno ali? Do que me vale eu ser enriquecido aqui e ir para o abismo ali? Do que me vale isto? E não é isto que as pessoas olham. As pessoas não querem saber, dizem: não, eu vou para a minha congregação e aí tantos ensinamentos errados, tantas colocadas diante das coisas do povo. E aí o que é que ocorre? As pessoas pegam, se empolgam com aquilo. Aquele moço foi curado, todos deram os louvores a Deus. Foi perdoado os seus pecados. Você veja que pessoas que foram perdoados os pecados aqui, o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Vai, não peques mal. Mas, para com que não te suceda coisa pior. Então, isso significa que, para ele estar alertando, provavelmente a pessoa poderia dar brecha. Agora, também não adianta a pessoa estar só com a palavra, porque com a palavra
O jovem rico também estava. O jovem disse, eu tenho os mandamentos do Senhor, eu cumpro desde a minha juventude, desde a minha meninice. E isso agradou a Jesus em parte, mas ele disse, mas ainda me falta, está faltando algo. Reparta o que tu tem com os pobres e vem, siga-me, para ter um tesouro no céu. Veja que o Senhor Jesus Cristo não disse que ele teria um tesouro no céu por estar guardando todos os mandamentos. Você vê? Detalhes aí, pontos que você precisa prestar atenção. Ele disse que guarda, e Jesus não negou. Jesus disse que adorou, porque ele disse que todos os mandamentos, ele não mentiu. Mas lhe falta uma coisa. Ele guardava os mandamentos, mas estava apegado em coisas desta vida. E você veja o que é que as igrejas estão fazendo um crime com as pessoas, fazendo as pessoas ficar presas às coisas dessa vida. Mas está lhe faltando algo, meu amigo e minha amiga. Abra mão de tudo que você tem requerido para você, porque está lhe faltando algo e você vai ter um tesouro no céu. Amém. Agora o problema de nós crermos nesse tesouro no céu somente uma coisa, é porque nós não vemos. Aqui as coisas supérfluas que a gente poupa, entendeu? É o primeiro átrio, primeiro átrio, a sala. Então que tato, visão, ouvido, 5 elementos, né? Meu nome a gente chama 5 sentidos. Então esse é o primeiro, a primeira porta que você passa. Então as pessoas estão presas a isto. E aí, para você alcançar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para o jovem rico, o tesouro no céu, você tem que passar pela terceira porta. Ainda na segunda porta você se encontra atrapalhado. Mas eu vou explicar isso aqui, vou trazer mais abrangência, depois eu dar um zero aí, eu zerar, vocês vão entender, eu vou trazer explicação. Então o que é que ocorre? Então as pessoas estão naquela natureza palpável de pegar, de ver. O jovem rico ali entristeceu-se, porque ele era dono de muitos bens. Mas Jesus Cristo apresentou um bem maior que eles não puderam ver. É por isso que esses templos, essas igrejas estão aí enganando as pessoas, porque ela apresenta aquilo que você pode ver. O que é? Um carro mais novo, um avião mais novo, um navio mais novo, mais 2 apartamentos mais novos, uma joia mais nova, um guarda-roupa mais novo, uma geladeira mais nova. Então pronto, você fica preso ali porque você está na primeira porta, na sala. O seu líder religioso também, ele não passou por segundo átrio, está na porta, ainda na primeira porta, na sala. Os que ali estão com ele na mesma situação, então fica mais fácil você acreditar em Deus na coisa palpável, naquilo que você vê, que você pega, que você... O profeta lá fala e acontece, então aí você fica preso àquilo. Mas quando vem alguém trazendo o sobrenatural, apontando para aquilo que o coração não viu, olho jamais, o que o coração não sentiu, olho jamais viu, então a incredulidade entra. Foi o que alcançou este jovem. O jovem tinha tudo palpável em sua mão. Jesus disse o quê? Abraão, você vai ter um tesouro. Olha, ele tinha um tesouro já aqui na terra, palpável. Ele estava na primeira porta, na sala de estar. Estava no primeiro átrio. Não saiu disso. Jesus estava além do
do segundo e do terceiro átrio. Jesus apontou para ele onde estava e queria que ele alcançasse isso, porque ele, segundo falou, que seguia os mandamentos. Isso não era ruim, mas faltava algo. Você sair do primeiro estágio, do segundo estágio e para o terceiro estágio. E isso está em nós aqui agora mesmo, está em mim. Se você não estiver atento, você pode estar, muitos crentes, irmãos, pastores, líderes religiosos, até mesmo da denominação Mensagem que se formou, eles estão no primeiro átrio. Eles não conseguiram sair dessa dimensão do primeiro átrio e ir para o segundo. Para você sair do primeiro para ir para o segundo já é luta, não é fácil. E quando você chega no terceiro, você consegue ver coisas diferentes que o mundo não pode ver. Então o átrio, você precisa sair desse estágio do primeiro átrio. E é o que as igrejas hoje estão levando. Quando eu faço uma campanha, tem igreja da denominação Mensagem que está imitando a denominação comum, levando as pessoas à oração, a uma busca desenfreada de um melhoramento de vida. Este líder religioso está lhe levando para o primeiro átrio. É onde ele se encontra, porque pastores hoje estão tudo o quê? Rico financeiramente. Ele não quer sair desse primeiro átrio, não. Abra mão de tudo e eu lhe mostrarei um tesouro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E este moço aqui foi botado no primeiro átrio. E o átrio no que ele adquiriu? Cura da carne. E foi perdoado os pecados. Agora, se ele prosseguiu para ir para o segundo átrio, o terceiro átrio, é que ninguém sabe. Vamos finalizar aqui, orar, e eu vou ainda continuar. Louvado seja Deus. Grande Deus, Pai justo. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem me concebido. Ajuda meus irmãos que vão ouvir este trabalho. Ajuda essa igreja aqui a saber, a sair do primeiro átrio. Ah, Pai amado, aí para a simplicidade, só a simplicidade, crendo na doutrina dos apóstolos e dos profetas, pode nos arrancar daquelas condições que o jovem rico estava. O Senhor Jesus Cristo, na casa onde ele se encontrava, ele não estava. Ele estava fisicamente no primeiro átrio, mas para ele perdoar pecado, trazer cura para uma pessoa que estava necessitando naquela hora, ele tinha que estar no terceiro átrio além. Mas ele era Deus Todo-Poderoso, mas tinha de Deus a revelação necessária para estar aqui e estar ali ao mesmo tempo. Obrigado, Pai. Abençoa essa igreja, ajuda o teu povo, ajuda os irmãos, abre o seu entendimento de cada um, abraça todos com a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém.